Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, 1. Novo Testamento. Epístola, ou seja, carta, que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. E esta igreja, ela havia sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Diz o seguinte a palavra, 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo, ele queria se dirigir para a igreja de Coríntios para como pessoas espirituais, sabe? Ele esperava que aquele povo fosse espiritual e que aquele povo compreendesse as coisas de Deus. Mas só que Paulo, ele foi obrigado a se dirigir como para pessoas carnais, porque ele viu que aquele povo, infelizmente, ainda estavam inclinados para as coisas da carne. Ou seja, Paulo, o homem de Deus, ele não pôde se aprofundar nas coisas de Deus, nas revelações de Deus, para passar para a igreja de Coríntios. Lembrando, isso aqui, essa carta, essa epístola, é para uma igreja. E Deus, ele espera que a gente que está na igreja, a gente que aprende das coisas de Deus, que a gente venha se tornar pessoas espirituais. Então, observando isso aqui que está escrito na palavra, podemos constatar que corre o risco da pessoa estar dentro da igreja, mas ainda essa pessoa ser uma pessoa carnal, ou seja, uma pessoa que ainda não compreende com profundidade as coisas de Deus. Mas lembrando, Deus, ele espera que a gente seja o quê? Pessoas espirituais. Então, nós devemos analisar, avaliar como está a nossa vida. Se nós estamos inclinados para as coisas da carne, ou se estamos inclinados para as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Porque se a pessoa, ela estiver inclinada para as coisas da carne, esta pessoa, ela terá dificuldade em compreender as coisas de Deus, como nós estamos vendo aqui com essa igreja de Coríntios. Continuando a leitura da palavra, versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei a alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo, no final do versículo 1, ele usa a linguagem e ele diz que esse povo eram crianças em Cristo. Então, é normal a pessoa que ela começa a ir para a igreja, sabe? Ela ainda é uma pessoa carnal, ela ainda está engatinhando na fé, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas é necessário que essa pessoa ela venha
crescer, que essa pessoa ela venha desenvolver espiritualmente, ou seja, que essa pessoa ela vinha se tornar um adulto em Cristo, isso falando espiritualmente. Então aqui Paulo está dizendo que ele queria dar um alimento sólido, sabe? Um alimento mais pesado para aquele povo, só que Paulo viu que eles não tinham condições de receber aquele alimento sólido, aquela palavra, então ele teve que continuar alimentando aquele povo com leite, ou seja, com coisas básicas da palavra de Deus. Então, se a gente quer receber um alimento, no caso é mais sólido, se nós queremos, no caso, ter profundidade para com as coisas de Deus, é necessário que a gente venha crescer espiritualmente. E o crescimento espiritual é algo que Deus ele espera de nós. E uma coisa aqui, Paulo diz, finalzinho do versículo 2 de novo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo havia fundado esta igreja, Paulo ele deu ali leite para essa igreja, ou seja, as coisas básicas da palavra, enfim. Só que havia passado um tempo, havia passado um período, e depois desse período, o homem de Deus, ele escreveu essa carta, essa epístola, e enviou para a igreja. Só que nesse tempo que passou, nesse período que foi passando, Paulo esperava que essa igreja crescesse espiritualmente, mas embora o tempo passou, eles não cresceram, não desenvolveram espiritualmente. Então, muitas vezes, tem pessoas que dizem o seguinte: eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 15, eu tenho 20 anos de igreja. Entenda, não adianta a gente ter 20, 30 anos de igreja, de evangelho, e infelizmente ainda sermos pessoas carnais, ainda estarmos inclinados para as coisas da carne. Mas com o tempo que vai passando, com o período que vai se passando, nós devemos crescer na nossa fé, crescer no nosso relacionamento com Deus, para que assim possamos receber o alimento sólido. Enfim, continuando a leitura da palavra, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, olha só o que estava acontecendo dentro dessa igreja de Coríntios. E por esse motivo, o homem de Deus, ele estava dizendo que eles estavam se comportando como pessoas carnais e não pessoas espirituais. Então estava havendo ciúmes entre eles, havendo contendas, brigas, dissensões, divisões, enfim. Então, quando há, no caso, contenda entre a pessoa, ela contende, ela é uma pessoa que, infelizmente, de repente, ela age com divisão, enfim. Isso é um sinal que a pessoa, ela não é o quê? Espiritual. Pode estar dentro da igreja,
mas ela ainda não entrou, no caso, no parâmetro espiritual. E continuando a leitura, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Então, lembrando, estava tendo dissensão e divisão. Então, para você entender mais ou menos, era assim dentro dessa igreja de Coríntios. Tinha um grupo, sabe, que gostava do apóstolo Paulo, mas tinha outro grupo que eles gostavam de Apolo, um outro homem que também levou o evangelho para esta igreja de Coríntios. Então eles estavam divididos. De repente, uns dizendo, não, eu sou com Paulo, outro, não, mas eu sou de Apolo, enfim. E Paulo também diz que eles estavam andando segundo o homem, ou seja, eles não estavam focados em Cristo, eles não estavam seguindo o Senhor Jesus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Um exemplo, às vezes numa igreja, quando a troca de pastores, sai um pastor e vem outro, de repente ali tem pessoas, ou de repente uma pessoa, sabe, que ela deixa de frequentar, de congregar naquela igreja. Ah, mas é porque o pastor fulano de tal, ele foi embora, enfim. Então, quando a pessoa faz isso, ela está mostrando que na realidade ela não era espiritual e que ela não estava seguindo o Senhor Jesus, mas na realidade esta pessoa, ela estava seguindo o homem, seguindo aquele pastor, enfim, aquele pregador. E Deus não nos chamou para seguirmos homens, mas Deus, Ele quer que a gente siga, que a gente sirva o Senhor Jesus. Agora, lógico, pode acontecer de repente da pessoa se identificar mais com um pastor e com outro não. Isso até pode acontecer, mas o foco da pessoa é quem? Jesus. Então entra um pastor, depois ele sai, vem outro, mas a pessoa continua na fé, a pessoa continua obedecendo a palavra, porque o alvo da pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a união, no caso, a pessoa, ela quer estar unida, a pessoa procura não contender, sabe? A pessoa é uma pessoa de oração, é uma pessoa que procura se inclinar para as coisas do Espírito, ou seja, ela obedece à palavra, ela anda pela porta estreita, sabe? Ela se esquiva das coisas erradas, de coisas que desagradam a Deus. Então isso mostra que a pessoa, ela é uma pessoa espiritual. E essa pessoa vai crescendo na fé, vai crescendo a cada dia na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Então, que eu e você sejamos pessoas o quê? Espirituais e não carnais. E para a gente finalizar, versículo 5, ó. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes,
e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então Paulo aqui está dizendo, ó, nós somos apenas servos, sabe, cooperadores. Quando ele diz que ele plantou, é que ele havia fundado a igreja de Coríntios. E quando ele diz que Apolo regou, é porque Apolo ele deu continuidade no trabalho do evangelho na igreja de Coríntios. Continuando 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, vocês, igreja de Coríntios, vocês são uma lavoura, são um edifício, e a gente, eu, Paulo, e no caso Apolo, a gente apenas coopera no crescimento, na edificação de vocês. Então é isso, a igreja, falando figuradamente, espiritualmente, é uma lavoura, é um edifício, e ali o pastor, quando ele está naquele momento, ele está ali se empenhando, trabalhando para edificação daquele edifício, ou seja, a construção daquele edifício. Mas lógico, isso no parâmetro espiritual, e que eu e você, espiritualmente, a gente venha crescer a cada dia, amém? Então que a gente esteja inclinados para as coisas do Espírito. Deixa eu realizar uma oração por você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa direção, por essa orientação, por essa palavra. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia estarmos inclinados para as coisas do Espírito. Nos ensina, meu Pai, a sermos pessoas espirituais, porque é isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor requer de nós. Meu Deus, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, venha abrir o nosso entendimento a cada dia e que a gente possa estar no centro da tua vontade, que a gente possa estar fazendo, meu Deus, aquilo que lhe apraz, que a gente esteja seguindo, servindo o Senhor Jesus, que Jesus Cristo, meu Pai, seja o nosso alvo, o nosso foco, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Meu Deus, abençoa cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar grandemente esta pessoa, que o Senhor venha acudir esta pessoa naquilo que ela precisa. Seja abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você ainda não é inscrita no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, faça os seus comentários, enfim. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz!